O Ministério diz que indígenas estão desassistidos em Santa Catarina. O Ministério dos Povos Indígenas disse ontem que o governo de Santa Catarina não cumpriu com as contrapartidas pactuadas com a liderança da população Xoqueng em meio ao imbróglio envolvendo a barragem norte, no município de José Boitelos. Em Santa Catarina, na manhã de domingo, agentes do Estado foram mobilizados para fechar as comportas da estrutura. Os indígenas reagiram buscando bloquear o acesso e houve confrontos. O governo catarinense afirma que o fechamento das comportas é uma medida necessária para romper as fortes chuvas que caem sobre o estado nos últimos dias. 2 pessoas morreram e 82 municípios estão em situação de emergência. Não há ainda um balanço oficial do total de desabrigados. O povo Xoqueng, no entanto, teme que o fechamento das comportas gere alagamento nas aldeias, atingindo residências e acessos. O Ministério dos Povos Indígenas diz que monitora a situação e, segundo nota divulgada, representantes da pasta e da Advocacia Geral da União estão a caminho da cidade para acompanhar os desdobramentos de perto e garantir a resolução do conflito sem novos confrontos. A Polícia Federal e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas também foi acionada. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, a decisão do governo catarinense foi tomada sem respaldo de laudo técnico que estime as reais consequências. A pasta afirma que as negociações entre representantes do Estado e indígenas foram levadas em conta em uma decisão judicial federal que autorizou o fechamento das comportas. A contrapartida do governo seria a disponibilização de botes e outras medidas de segurança para que a comunidade indígena pudesse se proteger no caso de alagamento em decorrência de fortes chuvas que atingem a região. Em nota, o governo estadual afirmou que todos os itens da pauta de reivindicação foram e serão atendidos. Conforme o texto, foram enviadas mais de 900 cestas básicas até uma ambulância e investimentos em melhorias de infraestrutura pedidas pela comunidade. Há mais de 20 anos serão realizados. A nota também traz uma declaração do governo Jorginho de Mello, governador, confirmando o fechamento das comportas. A Polícia Militar de Santa Catarina confirmou ter ocorrido um confronto com indígenas que ocuparam a barragem para evitar o cumprimento da decisão de fechamento das comportas. Na versão da corporação, havia um acordo entre o governo e um cacique e que, inicialmente, a desocupação transcorreu pacificamente. O conflito teria ocorrido porque um pequeno grupo de indígenas concentrados em casas se negou a deixar o local. As informações são da Agência Brasil. Bom, vamos lá. O Ministério e o governo. O Ministério está voando para lá, levando a Polícia Federal, levando todo mundo. Por que já não levou os botes? Por que já não levou a estrutura? Por que fica nessa discussão? O governo não quer fazer, ou se fez ou se não fez. É tão absurdo isso. Parece que se espera um momento para se discutir, para se fazer um enfrentamento político. Na verdade, o socorro é essencial. Vá lá, socorra. Dê a estrutura. Chega para o governo e fala, agora você tem que me devolver o que eu investi ali, que era responsabilidade sua. Desconta da verba que você recebe do governo federal. Agora, o governo do Estado tem que entender que, além de serem os povos originários, eles são cidadãos brasileiros, eles são cidadãos de Santa Catarina e são moradores da cidade, da região. É incrível isso, eu não entendo. Parece que o índio, o pessoal olha o índio como algo totalmente diferenciado da parte e não como brasileiro. E engraçado que, na verdade, eles são os brasileiros natos, né? Natos, né? Eles são os brasileiros natos. Mas, assim, os assuntos de hoje, eles estão bem... porque a questão das chuvas em Santa Catarina, na região sul, né? Rio Grande do Sul também tem sofrido bastante. Talvez dos estados do sul que ainda não tem sofrido tanto é o Paraná. Talvez está mais aqui em cima, mas Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem sofrido bastante com chuva, não é de agora, não é de agora. Hoje, diferente de anos atrás, hoje os serviços meteorológicos eles estão muito mais precisos, eles estão muito mais confiáveis, não é? Hoje, né, praticamente em todas as previsões, a assertividade tem sido muito boa. Foi uma área aqui no Brasil que eu entendo que evoluiu demais, não é? Evoluiu muito. É a área do tempo, né? Das previsões, né? De clima. Eles, né? Se dedicaram muito, então hoje eles estão
bastante confiáveis. E aí você vê que talvez os governos, né, não tenham respondido com a mesma eficiência que o pessoal tem ofertado tá são essas previsões de tempo, né? Tanto que, assim, tá tendo a Oktoberfest, né, em Santa Catarina, é a região que está sendo assolada, e aí houve uma decisão do governo, a Oktoberfest foi suspensa, ela está suspensa, a Oktoberfest. É uma festa tradicional. É a segunda maior festa da cerveja no mundo, né? Só pede só para a Alemanha. Pro lugar da cerveja mesmo? Só para o lugar da cerveja mesmo, é a segunda maior festa. Então, a Oktoberfest, ela está suspensa, não é? Por causa dessa previsão. Então, o governo, assertivamente, ele... No entanto, se eu tenho essa comunidade indígena, né? Nessa região, nessa condição, não é? Então, por que também não ter a reação, né, o poder, né, político público, não ter essa mesma reação em relação a essa comunidade? Né? Como você mesmo disse, são pessoas, né? É gente também, tá lá e precisa da assistência do Estado, né? Precisa nessa situação precisa, né? Porque as pessoas têm que entender e assim, tem que fechar a comporta? Tem. No entanto, eu fechando a comporta, eu coloco essa comunidade indígena em risco. Eu coloco ela em risco. Eu tenho que cuidar, não é, das cidades que estão abaixo da comporta, então eu preciso fechar para evitar um mal maior, ok, mas eu tenho ali a comunidade que eu a ponho em risco ao fechar a comporta. Então, qual a resposta para essa situação? É preciso pensar todos os lados, não é? É preciso pensar, porque depois acontece uma catástrofe, né? Essa comunidade é assolada pelos alagamentos, e aí elas viram manchete de jornal? Engraçado que assim, está o ministério criado. Aí você não tem verba, parece, porque você não tem plano de ação, você tem um plano de reação. De reação. A ação você não tem. Porque você está mandando a CGU para lá, você está mandando a Polícia Federal para discutir a não... E enquanto você vai discutir isso, se eu tiver inundação, as pessoas vão sofrer da mesma forma. Então, eu não vejo um plano de contingenciamento. As pessoas podem... A tribo pode ser retirada de lá, para aquela área? Ah, pode ser. Não, não pode ser. Então, se não pode ser retirada, se é uma questão de área, se é uma questão que vem aí com tradição, com raízes, é aquele lugar, ok, então cadê o plano? Porque se a barragem está lá desde há mais de 40 anos, não tem um plano. Pois é. Não tem o ministério, então olha lá, ministério, você foi criado para isso, olha lá, e vai lá e tem uma ação. Se tem que dar os botes, opa, se não tem bote aí, eu estou levando já desce lá, os botes lá agora, a cesta já tem que descer. Já tem você tem que descer tudo. Agora, cesta básica. Gente, o que nós estamos fazendo com os índios brasileiros? E aí voltamos à questão da discussão do clima, não é? A barragem está lá há 40 anos. Dos brasileiros, não. Dos brasileiros que têm descendência indígena. Deixa eu corrigir isso aqui. Sim. Me desculpem, dos brasileiros que têm descendência originária indígena. Entendeu? E aí voltamos à questão do tempo, das questões climáticas. A barragem está lá há décadas. Não acontecia isso. Ou seja, isso já é resultado de mudanças climáticas que tem trazido temporais muito mais severos, chuvas mais intensas, muito mais constantes, não é? E aí você é obrigado a usar o mecanismo de segurança de uma barragem, que já existe há décadas. Não é que já, mas aí você vê que hoje, a partir de agora, ela vai ser preciso usar com mais frequência, não é? Vai ser preciso usar com mais frequência. Então, qual a solução para essa comunidade indígena que está ali naquela região, que vai passar a sofrer essa situação com mais frequência? O que me indigna é que eu vou discutir por que o Estado não reagiu às informações e não cumpriu. Meu amigo, eu não tenho que discutir o Estado, eu tenho que resolver o problema. Depois eu vou discutir com o Estado. Você não está resolvendo, eu vou resolver. Entendeu? Eu vou lá para resolver. E aí eu vou discutir contigo e judicialmente, porque isso vai demorar. Porque eu preciso de uma ação efetiva, imediata e concreta.
Não dá Tá lá, pra... na iminência de uma catástrofe. Sim, então né? aí... Tanto de um lado quanto do outro. Eu vou dar bote para eles. Não, você não tem que dar bote. Os botes vão socorrer, não é melhor tirar eles dali, então? Então, essa questão dos botes, eu confesso a você que deu uma bugada aqui na minha mente. Deu uma bugada na minha mente, né? Ou seja, vai alagar, joga os caras no bote. Gente, tem bote para vocês saírem daí. Gente, assim, deu uma bugada. Quando eu li a matéria que eu vi, vai dar bote, ou seja, não entendi. Vocês vão permanecer aqui até a sirene e tal tocar, porque é o limite máximo que tem, que a água subiu e vai chegar aqui. Aí vão retirar todo mundo. Ok? Como é que vai de bote? Não. Vai ter o helicóptero, o carro, sabe? Vai retirar vocês daqui, porque já deu limite lá na barragem, lá, e a gente precisa subir, retirar vocês daqui. Vou deixar bote? Aí eu vou discutir porque não deixaram bote. Ô meu pai, só Deus na causa, gente. É incrível, é incrível. É o amadorismo, né? É o amadorismo, sei lá, eu acho que é o desafio da natureza, né? É o ser humano desafiando a natureza, né? Se eu for fazer um comparativo aqui, nós temos 6 aeronaves da FAB, que já decolaram, a maioria já decolou, está decolando para retirar os brasileiros da região de conflito. Cara, é uma viagem, 6 aeronaves. Para você deixar bote lá, em Santa Catarina, meu Deus. Meu Deus.